Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Você já ouviu falar em arritmia? Arritmia cardíaca, esse é o tema do nosso bate-papo de hoje e nós vamos conversar com o cardiologista Jaime Arnês para saber um pouco sobre isso, entender se isso acontece nas pessoas mais idosas ou não, se pessoas como eu, como você, mais jovens, se qualquer pessoa pode ter arritmia cardíaca e de que forma a gente deve tratar isso caso realmente aconteça. Bom dia, doutor. Bom dia. O que é arritmia? Veja, arritmias na realidade são alterações no ritmo cardíaco, regular, normal. Essas alterações poderiam ser alterações a mais, com frequências maiores, que seriam as taquiarritmias, ou as bradiarritmias, que são frequências mais baixas. Então existe mais de um tipo de arritmia. Na realidade, a arritmia você chama um contexto geral. Dentro desse contexto, você tem as bradiarritmias, que são batimentos abaixo do normal, e as taquiarritmias, que são frequências acima das esperadas. E de que forma que essa doença acontece? Durante o dia, durante a noite, ou o tempo todo? Dá um ataque de repente? Qual é a frequência que isso acontece? Veja, isso acontece independente do horário, do dia, independente do grupo etário. Existem arritmias primárias, existem arritmias secundárias a outras causas cardíacas. Então varia, dependendo, e não tem um horário específico para ela acontecer. Qual é a gravidade dessa doença para as pessoas? Depende da arritmia. Ocasionalmente você tem dois grandes grupos de arritmias chamadas arritmias benignas, que ocasionalmente são arritmias que podem ser tratadas, e arritmias malignas, que em última instância poderia originar uma morte súbita. As pessoas já têm noção do que é essa doença? Como é, de como tratar, ou ainda é uma doença muito rara, que se conversa muito pouco e que as pessoas não têm tanta informação? Eu acho que falta um pouquinho de informação. É por isso, todo ano, através de nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a gente realiza anualmente uma informação ao público em geral sobre as arritmias cardíacas. E elas podem ser malignas ou benignas? Sim, elas podem ser malignas ou benignas. E isso independe do grupo etário, seja criança, seja adolescente, seja idoso. A gente tem que saber classificar qual tipo de arritmia o paciente tem. Então uma criança pode ter arritmia também, porque eu acredito que quando a gente ouve falar nessa questão, principalmente por se tratar do coração, a gente pensa no idoso. E aí muitas pessoas têm essa ideia de que apenas o idoso corre esse risco em relação à arritmia, mas a criança também pode ter. Com certeza. Crianças, adultos, idosos podem ter arritmias, tanto benignas como malignas. O que leva uma criança a ter esse tipo de doença? Geralmente, crianças já nascem com um fator para arritmia cardíaca, ou nascem com um problema congênito. Essa é a principal causa de arritmias nas crianças. No caso dos adultos, geralmente são secundárias à própria idade ou algumas patologias como doença coronariana, infarto, que gera arritmias. E o idoso? Então, o idoso ocasionalmente, também seria a idade influencia na arritmia. Uma das grandes arritmias no idoso é a fibrilação atrial. Né? E quando essa arritmia é maligna? Quando que a gente sabe que ela é maligna? Temos dois grupos, as chamadas arritmias primárias, que frequentemente são em pacientes jovens, que já nascem com uma carga genética associada a uma arritmia maligna, e em idosos que ocasionalmente é secundária a um paciente que teve um problema como um infarto, gera arritmia. E quando ela é benigna? Benigna, geralmente, ocasionalmente, aqueles pacientes que não têm uma cardiopatia estrutural, que já nascem também com essa carga, com uma arritmia, e geralmente são arritmias chamadas de supraventriculares. Quando essa arritmia é benigna, eu posso conviver com ela naturalmente, normalmente? Ocasionalmente sim, dependendo da repercussão hemodinâmica dessa arritmia. E quais são os sintomas que essa pessoa tem quando essa arritmia... Os sintomas são os mesmos de quando é maligno e quando é benigno, ou são sintomas diferentes? Como que acontece? Varia.
A sintomatologia pode, ocasionalmente o paciente tem um simples quadro de palpitações taquicárdicas, ou esse paciente chega a desmaiar, síncope, ou esse paciente tem um evento de morte súbita que foi recuperado. Então, dependendo da arritmia e a sintomatologia, varia a sintomatologia do paciente. Os sintomas dessa doença podem ser confundidos com algum outro sintoma, de alguma outra doença, e aí pode nos levar a um quadro diferente da arritmia, até que se descubra que realmente é essa doença, ou não, é inconfundível. Você sentiu aquilo ali, é arritmia e pronto. Geralmente, por exemplo, quando um paciente tem um quadro de síncope, um desmaio súbito, a gente tem que saber classificar qual tipo de desmaio. E ocasionalmente os desmaios são vários os fatores que originam esse quadro. Dentre deles é a arritmia. Mas geralmente a arritmia, o paciente tem uma queixa bem clássica, que são as palpitações taquicárdicas, no caso das taquiarritmias. No caso das bradiarritmias, geralmente o nosso paciente tem um quadro de tonturas, mal-estar. Vai depender também do tipo de arritmia para originar um tipo de sintomatologia. E como a gente faz para prevenir essa doença? Veja, a prevenção no caso das arritmias secundárias, eu acho que principalmente quem origina, qual o maior risco de arritmias, são as doenças coronarianas, particularmente o infarto. O infarto é uma das grandes causas de arritmia cardíaca. Nós recebemos uma mensagem, diz assim: oi, bom dia. Quero saber como é o sintoma da arritmia cardíaca, eu acredito. Acredito que seja arritmia cardíaca. Essa pessoa quer saber dos sintomas. A gente acabou de falar, né? Mas acho que a gente pode repetir, porque deve ter ligado a televisão agora e não deu tempo de saber. Então, a sintomatologia varia, dependendo se o nosso paciente tem uma arritmia, um ataque à arritmia ou uma bradiarritmia. Bradiarritmia no sentido de frequências baixas. Taquiarritmia no sentido de taquiarritmias, frequências muito altas. No caso de frequências altas, a sintomatologia varia de um quadro de palpitações taquicárdicas, coração acelerado ou coração irregular, tá batendo em forma irregular, pode alcançar quadros de baixo débito, que são tontura, sensação de desmaio e ocasionalmente síncope, que seria o desmaio rápido. A alimentação influencia nesse caso? Ocasionalmente sim. Se nosso paciente já tem alguma predisposição para alguma arritmia, já tem uma carga de arritmia, ocasionalmente estresse, uso de álcool, tabaco, aqueles energéticos, ocasionalmente influenciam como gatilhos de arritmia, mas previamente o paciente já tem algum antecedente de arritmia. A gente estava falando aqui, conversando sobre o estresse, porque a gente sabe que a correria do dia a dia hoje é muito grande, né? Então, acredito que a gente associa, inclusive, por causa do nome, talvez, da questão do ritmo, a questão da arritmia, a gente associa um pouco a essa correria do dia a dia. E o senhor estava explicando para mim que não necessariamente da correria, mas do estresse em si. Qual a relação que tem uma coisa com a outra? Veja, com o estresse você libera mais catecolaminas. Essas catecolaminas originam o que? Ativam os gatilhos arritmogênicos. Esses gatilhos arritmogênicos se transformam em taquiarritmias e é aí que desencadeia a arritmia. O Michael Douglas da Raiz está pedindo para a gente falar um pouquinho sobre a cardíaca sinusal. Sinusal. Doença cardíaca. A gente vai deixar para depois, viu, Michael? E depois a gente responde, vamos dar uma olhada. Talvez seja isso, mas a gente pode dar uma conferida e se a gente conseguir, a gente responde ainda hoje. Se não, você confere a sua resposta na nossa fanpage. Fica ligadinho que a gente vai te responder ao longo do dia. Mas, doutor, os exercícios, eles são importantes para o combate dessa doença ou até para a prevenção mesmo? Ou depois que a gente já descobre que tem essa doença, a manutenção do corpo? Como que o exercício está ligado a essa questão? Eu acho que o exercício é importante para todos nós, independente da doença associada que você tenha. A atividade física é fundamental, principalmente como prevenção de doenças cardiovasculares. Ou seja, se você realiza atividade física, realiza uma boa alimentação, etc., você teoricamente estaria evitando ou diminuindo a incidência de eventos coronarianos. O que eventos coronarianos? Infarto. Porque se você chega a um quadro de infarto,
Esse infarto, ocasionalmente, essa área que infartou gera arritmias. Então, a atividade física influencia na prevenção de arritmias cardíacas. E nesse caso, qualquer exercício serve? Seja caminhada, seja corrida, pode ser musculação, qualquer tipo de exercício está valendo? Qualquer tipo de exercício, qualquer tipo de atividade física é bem-vinda para o coração. E a frequência desse exercício, doutor? O ideal, o recomendado, é pelo menos 5 vezes por semana. Então, não estamos livres nem um dia. Só final de semana. Só o final de semana, né? O sábado e domingo. Nos outros dias a gente tem que estar lá malhando. Inclusive, Pelo menos 30 minutos. Inclusive, não sei se é boato, não sei se é mito, se é verdade, mas dizem que quando você pratica, por exemplo, uma atividade, vou jogar futebol com os meus amigos no fim de semana, e aí joga essa atividade só nesse fim de semana e não costuma se exercitar, é um fator prejudicial em relação à saúde, em relação ao infarto, e você tem uma predisposição maior de passar mal ou alguma coisa do tipo. É o que a gente chama de atleta de final de semana, né? Está errado, que você forçar o corpo uma vez por semana é muito errado. Ocasionalmente você ia estar carregando alguma doença que você desencadeia em esse fim de semana por excesso de atividade física e falta de condicionamento. Nós vamos fazer uma breve pausa no nosso bate-papo, mas antes disso eu quero mandar um feliz aniversário para Maria Nogueira. A mãe dela mandou uma mensagem pra gente dizendo: olá, linda Isabelle, queria parabenizar minha princesa. A mãe dela não, a filha mandou pra mãe. Maria Nogueira, desejo saúde, paz e prosperidade e proteção na vida dela. Todos os dias são imperdíveis. Feliz aniversário. Feliz aniversário é do Michael Douglas, da Raiz. Então, um feliz aniversário para sua mãe, que realmente deve ser uma princesa e que está aqui acompanhando o estilo de vida. Nós desejamos tanto quanto você para a vida dela aí no futuro. Muita saúde, muita paz no coração, muito amor e tudo aquilo que a gente sabe que a vida pode nos oferecer de bom. E não sai daí, manda sua participação pra gente, porque daqui a pouco a gente volta para dar continuidade ao nosso bate-papo.